Alô, alô, alô! Tudo bem com vocês? Olha só, me contem uma coisa. Vocês já viajaram para algum lugar e tiveram dificuldade com o idioma local? É que muita gente fala que o inglês é a língua mãe, língua universal e salva vidas. Mas e quando o problema não é falar inglês? É que a língua local tem algumas pegadinhas. Já passaram por isso? Existem os falso cognatos. False cognates. Hoje vai ser difícil. No inglês tem a palavra push, P-U-S-H, que dá a entender que é o quê? Push. Só que na verdade é empurre. Você erra isso toda vez que tá chegando. De fato, e tá em português, aqui na Globo tá em português, e eu erro. Porque aqui ó, já tá aqui o falso cognato tá dentro da minha cabeça. Eu vejo push, eu empurro, e vou pro inglês, entendeu? Tem uma conversão, supletivo, empurro. Passa mais tempo lá fora do que aqui no Brasil, né? Isso aqui é um cara viajado, entendeu? Entendo. Gostaria. É comentando exatamente sobre esse tipo de situação que o norte-americano Daniel Spencer tá ficando famoso. Ele mora no Brasil há alguns anos, mas ainda tem dificuldade com a língua portuguesa. Dá uma olhada. Desculpa, você sabe qual é o endereço do boliche? Desce na próxima parada, é no número 63. 63? 63. 66. Obrigado. Boa tarde, quanto é um jogo de boliche? É R$20 a hora, mas se você for estudante, você paga meia. Então R$6? Não, 10. Mas meia não é 6? É 10. E desculpa, a que horas fecha? É 9h30. Então 9h06 ou 9h10? 9h30? 30? E mais uma coisa, quanto custam os sapatos pra jogar? É R$15, mas se quiser você pode jogar de meia. De meia? Desculpa, não entendi nada. Nessa brincadeira toda ele acumula milhares de seguidores, tanto no TikTok quanto no Instagram. O Segue o Fio resolveu então conversar com o Spencer para saber como está sendo a adaptação dele aqui no Brasil. A gente também conversou com o professor Sérgio Nogueira. Ele ficou conhecido no programa Caldeirão do Hulk, naquele quadro Soletrando. Olha aí. Interessante, viu, Luciano, que ela acertou o mais difícil, que é o ESA, que muita gente põe com Z. Quer dizer, ela acertou que é com S, não tem acento. Eu perguntei pra ele se a língua portuguesa é a mais difícil do mundo, como costumam dizer por aí, ou se é só conversa pra boi dormir. Olha, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, compartilha esse vídeo, faz tudo o que você quiser, mas não perde o que eu vou te mostrar agora. Segue Le Fio. Siga Le Fio. Não? Tá bom então vai. O professor de inglês Daniel Spencer nasceu na Califórnia, nos Estados Unidos. Ele se mudou no final de 2018, lá para São Paulo. E ele começou a ficar famoso depois que compartilhou situações que ele viveu aqui no Brasil. De primeiro eu perguntei na entrevista o que ele mais gostava aqui no Brasil. E ele falou logo da comida e, óbvio, de nós brasileiros. Eu mudei para cá em dezembro de 2018, então quase 3 anos que eu estou morando aqui, em São Paulo, né? E o que eu mais gosto do Brasil? Nossa, é muito difícil responder essa pergunta. Não sei, a comida, eu gosto bastante, o clima, eu gosto bastante da... Eu acho o Brasil um país muito bonito também, sabe? Paisagem, tem mar, tem ilha, tem chapadas, tem tudo. E a diversidade, sabe, dentro disso também. E o povo, eu gosto muito dos brasileiros como um povo, como vocês são, como vocês se relacionam. Ele me contou também que demorou a se adaptar aqui no Brasil, já que não conhecia a língua portuguesa muito bem. Como ele mora em São Paulo, aprendeu a falar muita coisa com os paulistas e paulistanos. Mas sempre que viaja, ele tem dificuldade. Porque aqui no Brasil, 300 milhões de quilômetros para cá, para lá, ou seja, muitas regionalidades. Pegou aí? Peguei. Tipo o quê? Tipo o quê? Fica a pergunta. Aipim. Bolinho de aipim. Lá, não sei aonde, no Nordeste, é bolinho de macaxeira. Isso. Falei molinho ou bolinho? Molinho. Vamos pra aula de dicção. Bolinho de macaxeira. Tem também a tangerina.
que também pode ser chamado de mexerica ou pocã. Isso aqui é suco de Brasil. Tem amigos cariocas, nordestinos, do sul, e aí fica confuso. Mas eu acho que a maioria deles mora em São Paulo, então eles falam, sabe, tipo, mais as palavras de São Paulo, mas se eu viajar, isso é quando eu fico não entendendo coisas, entendeu? Muitas vezes, quando viajo, né? O professor Sérgio Nogueira deu uma zoada no gringo. Falou que o problema dele não é com a língua portuguesa, não. É com matemática. Bom, primeiro dizer para o nosso Daniel Spencer que ele é bem humorado, mas tem uma certa má vontade com a língua portuguesa, viu? Porque o problema dele deve ser a matemática e não o português, né? Porque na maioria dos exemplos dos quais ele falou, meia tem um sentido só, que é metade, um numeral, né? Ora, boss, meia de meia dúzia é metade da dúzia, então são 6, né? Meio dia e meia é meia hora, são 30 minutos, né? Quer dizer, o problema é matemática, né? Pagar meia entrada é lógico, depende da entrada total, né? Se a entrada é 20, meia é 10, é questão de fazer conta, minha gente, tá? Agora, quanto à presença de palavras homônimas, né? Alguns confundem com polissemia, que dá praticamente no mesmo. Isso aí acontece, não só na língua portuguesa, né? Eu também resolvi perguntar para o professor se o português é realmente a língua mais difícil do mundo. E olha o que ele respondeu, ele não concorda, não. Essa é a mania do brasileiro, achar que o nosso tudo é maior, né? O maior estádio do mundo, o maior rio do mundo, e queremos ter a língua mais difícil do mundo. Eu fico imaginando um chinesinho aprendendo lá o seu mandarim e aprende antes mesmo de ir para a escola, né? Assim como qualquer brasileirinho aprende a falar português antes de ir para a escola, né? Conclusão, gente, as línguas têm suas dificuldades, né? Nós poderíamos falar em complexidade, já que o português é uma língua neolatina, assim como o francês, o italiano, o espanhol, certo? Mas esse grau de dificuldade não nos impede de nós nos comunicarmos. Por sinal, o próprio Brasil, devido ao imenso território que tem, há diferenças regionais, que eu costumo dizer que são naturais. A própria meia, né, o vestuário que se calça no pé, lá para o sul eles chamam de carpinho, já foi chamado de carpinho, e ninguém vai pensar em outra coisa que não seja a própria meia ou o próprio carpinho. Tem que ter um pouquinho de boa vontade também. O Daniel Spencer está preparando um curso de inglês online para ensinar os brasileiros. E olha, o gringo ele é tão sagaz que além de português e inglês, ele fala espanhol e francês. E de todas essas línguas, a mais difícil para ele foi o português. Entre todas as outras línguas, eu acho o português o mais difícil, porque eu acho pronúncia, tem vários vogais que são muito diferentes, tipo avô, avó, é que muda, e para gringo é difícil essas diferenças nas vogais. Vogais nasais não temos, né? Tem essa brincadeira sobre pau e pão. Qualquer coisa com nasal não temos, então é difícil produzir esse som. E gramática em português, com certeza já estudei francês, espanhol e português, que são todas 3 línguas românicas, e português é o mais difícil. E aí, quer saber mais sobre a história do Spencer from California? Entra lá, g1.com.br. A gente deixou uma matéria especialmente para você. Eu vou ficando por aqui e amanhã tem mais Segue o Fio. Bye, bye.